Bênçãos da filiação divina é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, iremos ler alguns versículos. Quero aqui expressar a minha eterna gratidão por toda a oração que eu tenho recebido, que é a ajuda mais importante, pelos likes, pelos comentários, pelas críticas e sugestões. Muito obrigado por toda a vossa interação aqui no canal. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Romanos capítulo 8. O primeiro versículo é o versículo 15. Iremos ver aqui algumas bênçãos da filiação divina. Ô irmãos, você é mais abençoado do que você possa imaginar. Versículo 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Então, em primeiro lugar, observamos aqui a intimidade. Diz o texto que recebemos o espírito da adoção de filhos, não somos filhos de Deus. Já parou para imaginar, irmãos, o que significa ser filho de Deus? Nós temos intimidade e acesso direto ao Deus Pai. Veja que coisa linda está no versículo 26 e 27. Essa intimidade e esse acesso que temos. 26 e 27 está escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, nós temos intimidade e acesso. O Espírito de Deus nos dá acesso diretamente ao Pai. Que maravilha! Saber que quando oramos, a nossa oração simplesmente não fica aqui sobre o teto, mas ela rompe o teto da nossa casa, ou a laje, dependendo de onde a pessoa mora, chega no terceiro céus, onde Deus está, e Ele, a seu tempo, de acordo com a sua vontade, nos proporciona tudo aquilo que precisamos. Às vezes Deus não nos dá aquilo que queremos, porque Ele sabe que não é necessário, mas Ele simplesmente nos dá aquilo que precisamos, que você possa compreender isso. Versículo 16 de Romanos 8. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, observamos que ele tem intimidade e acesso direto ao Deus Pai, não há mais espaço para dúvida em nossas vidas. O próprio Espírito Santo testifica dizendo: você é filho de Deus. Ele é o teu Deus e ele é o teu Pai. E no versículo 17 a coisa fica mais linda ainda. Veja o que diz o versículo 17. E se nós somos filhos, diz o texto, somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, olha que bênção, e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Observamos que além da intimidade e acesso direto ao Pai, não há espaço para mais dúvida e participamos de uma coisa maravilhosa chamada herança celestial. Primeiro, deixamos de ser escravos do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, estamos livres da condenação do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba essa palavra profética em nome do Deus Pai Todo-Poderoso, que vive para todo sempre. Então, em primeiro lugar, a herança celestial nos deixa claro, à luz das Sagradas Escrituras, que deixamos de ser escravos do pecado. Segundo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Já pensou? A bênção dobrada. Terceiro, uma nova identidade, uma nova dignidade. Temos Deus nos cuidando, tendo uma provisão paternal fora do comum, a qual Ele nos dá paz e prosperidade e uma segurança muito amorosa. Veja que diz os versos 31 e 33. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será, irmãos? Como diz o próprio texto lá no profeta Isaías, Deus falando pela boca do profeta messiânico: ainda antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o trabalho de Deus. Deus é soberano. Verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus é a tua segurança máxima, te dá paz, te dá a verdadeira prosperidade, segurança e muito amor. Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Veja que texto maravilhoso agora vou citar para vocês, falando do profeta messiânico. Isaías capítulo 49, verso 15. Veja que diz o texto: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele. Aí veja que Deus fala: mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti.
Guarda esse texto. Isaías 49:15. E para ficar mais bonito ainda, de uma forma mais explícita, esse amor maravilhoso ao qual o teu Deus e teu Pai tem por ti, ainda citarei o profeta messiânico, Isaías capítulo 41, verso 10, onde diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A destra de Deus, nesse exato momento, está estendida sobre a tua vida, liberando inúmeras bênçãos, as quais você irá desfrutar se trilhar o caminho da obediência. Todas as bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência. Obedeça ao Senhor. Deus é um Deus justo. Amados irmãos, muitas pessoas não sabem a verdadeira dimensão do que significa essas bênçãos da filiação divina. Veja só, ser filho de Deus simplesmente não é um mero título, mas uma mudança de natureza e posição espiritual. Repito, ser filho de Deus não é um título, mas uma mudança de natureza e posição espiritual. Muitas pessoas já perguntaram para mim, irmãos, então como eu posso saber se eu sou filho de Deus ou como eu me torno filho de Deus? Veja qual é o segredo. Está aqui no Evangelho que escreveu São João, capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo, melhor falando, Evangelho de Jesus Cristo que escreveu São João, capítulo 1, versículo de número 12. Vamos ler o 11 também, para compreendermos melhor o contexto? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Versículo 12, João 1, 11, iremos ler agora o 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Se de fato você quiser deixar de ser uma mera criatura e ser filho de Deus e desfrutar dessas bênçãos as quais eu já pregoei para vocês aqui, minutos anteriores deste vídeo, você tem que, em primeiro lugar, receber, isto é, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz em João capítulo 14, verso 6, diz-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo é o único e exclusivo caminho que nos leva a Deus. Aceitando Jesus Cristo, obedecendo a palavra do nosso Deus, desfrutaremos de muitas bênçãos. Passamos por lutas, aflições, isso é fato, mas como diz os textos sagrados, em diversos textos, Deus nos livra de todas as adversidades, todas as lutas, e a glória dele se manifesta em nossas vidas pelo seu agir maravilhoso. Então, como saber se eu sou filho de Deus? Primeiro, aceitando, isto é, recebendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e crer no seu nome, como diz o texto. A todos os que creem, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem em seu nome. Então, creia no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, e ainda falando em bênçãos da filiação divina, o texto em Romanos 8,14 também nos fala que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo nos direciona ao caminho certo. Diz o texto, lá em João capítulo 16, se não me foge a memória, verso 13, vamos conferir que ele é o Espírito da verdade. João 16, 13. Vamos conferir se de fato é esse o texto, amados irmãos. João capítulo 16, versículo de número 13, para não citarmos o texto errado. João 16, 13, que diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E no verso 8 é muito lindo quando diz em João 16, 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo de Deus nos dá as direções exatas para trilharmos o caminho da obediência e assim sermos filhos de Deus. Então, em resumo, para responder essa pergunta que muitas pessoas fazem, como saber se sou filho de Deus, nos tornamos filhos de Deus por adoção através da fé em Cristo. Nos tornamos filhos de Deus por adoção através da fé em Cristo. Espero ter ajudado você. Quais são suas críticas, suas dúvidas e sugestões? Deixe aqui na barra de comentários, que será um prazer, repito, ter a sua interação aqui no canal. Um forte abraço, que Deus te abençoe poderosamente.